Quando o povo preto se movimenta, o Brasil se movimenta. Na minha adolescência, eu ouço falar do movimento negro unificado através do meu irmão. Ele convida a gente para ir lá no Teatro Municipal, e aí a gente vê muitos pretos juntos, e aí eu descubro que não há preto também, só na minha família. Nunca tinha visto tanto pretos juntos fora da minha família, né? Então, a partir daí, eu participei, né? Eu e minha irmã fizemos parte do movimento negro unificado aqui em São Paulo. É muito importante falar isso, era um final da ditadura, né? A gente já estava passando por aquele período de transição para o retorno da democracia no Brasil, porque também havia esse chavão da questão da democracia racial. Então a gente percebe naquele momento essa transição. O Movimento Negro Unificado em São Paulo faz uma ação. E essa ação, quando eu pesquisei e vi que eles se postaram ali em frente ao Teatro Municipal, questão do punho, eu achei foda. Aí você fala, caralho, onde eu vivo na cidade, o bagulho já acontece, tá ligado? Como que assim eu não tava entendendo, eu não tava sabendo? Uma conversa, alguém me falou, a Maria Antônia tava lá. Eu falei, é nada. Eu nasci na Vila Arapuá, minha família, meu pai e minha mãe, o seu Getúlio, a dona Maria, dona Lia, né, minha falecida mãe. A gente ia na casa da minha avó e tinha esse meu tio, que meu pai falava, seu tio só quer saber de samba. Então esse meu tio, ele foi uma inspiração musical. Quando eu tinha 10 anos, eu criei um grupo de samba com a rapaziadinha ali da quebrada, ali em Arapuá. Só que chegou um tempo que eu achei que o samba pra mim, eu não quero fazer samba, porque nós tínhamos uma outra inspiração dentro da quebrada também, que era muito viva. Tentei ali, de lá pra cá, trazer o rap. Aí teve um determinado ponto da vida, que aí cai na questão dos estudos. A minha geração veio de uma época que se fala, precisa ter estudo. Se você não tiver estudo, você não vai ser nada. E o mais importante de tudo isso é onde o rap me leva e me aproxima, que é de conhecer a minha história. Nesse meio tempo também, é legal que eu passo a conhecer o trabalho social, onde eu entro pra UNAS, de 2000 pra frente. Então, a UNAS, eu digo que é essa comissão de moradores, que são essas pessoas que estão inconformadas com o que está aí. Se a gente olhar a nossa missão, é grande, promover esse bairro educador. Então, a gente não está falando de qualquer educação. Eu estou falando dessa educação emancipadora, essa educação que pensa. Porque para a gente não é ensinado a pensar. Para a gente é ensinado a decorar, a repetir. Então, a nossa atuação é no sentido global. Né, entendendo o ser humano com as suas, ter as suas particularidades, mas que ele precisa olhar um todo. Né? Então, ele precisa olhar para o social, ele precisa olhar para o político, ele precisa olhar para a educação, ele precisa olhar para o trabalho. A gente sempre buscou toda essa atuação. Então, por isso que tem medida socioeducativa, por isso que tem centro-dia do idoso, por isso que tem creche, tem CCAs, né? Então, é as políticas públicas na sua integridade. Eu entro na UNAS pensando, eu preciso trabalhar, preciso de casa. E eu entro. Só que quando eu chego na UNAS, eu também percebo que tem aquela pegada que a gente tinha do movimento negro. As pessoas, um coletivo sentando, discutindo as pautas, discutindo as demandas. Já existe naquele período um movimento de moradia, um movimento de mulheres, mas ainda faltava alguma coisa. A gente não via essa pauta identitária na discussão. Como enfrentar a polícia e como enfrentar a questão da saúde, como enfrentar a educação. E aí a gente inicia com o companheiro Lipão, com o companheiro Manuel,
e a Marina. A maior luta, pensando nessa questão do antirracismo, eu acho que a gente vive ondas, né? Porque se lá atrás a gente vivia num tempo em que as pessoas não falavam sobre racismo, onde, né, isso não era debate da escola, isso não era tema dentro da escola. Então era como se isso não existisse. Aí depois a gente parte por uma segunda onda, que é onde a gente percebe que isso começa a ser mais discutido, sabe, debatido, principalmente com a questão das redes sociais. Só que aí a gente tem um outro contraponto também. A mesma ascensão da internet que levou as pessoas a discutirem mais sobre isso, também levou as pessoas a se tornarem negacionistas. Negacionistas no sentido de, não, mas para vocês tudo é racismo, para vocês tudo é preconceito. A reação das pessoas quando nós começamos no movimento negro, uma delas foi dizer, eu vou fazer um movimento de branco. As pessoas achavam que a gente chorava o tempo todo, que não era real o que a gente trazia. A gente começou a buscar índices, começamos a buscar como que estava esse controle social. Nós começamos a buscar aonde estava localizada essa população preta periférica, não só de Heliópolis, como no estado de São Paulo. E aí a gente percebe o quanto que nós estávamos atrasadas nessa formação. Porque quando a gente trouxe a questão do genocídio da população da juventude preta, a pessoa falava, não, a polícia está lá, ela mata quem for bandido. E as pessoas não se viam, não acreditavam que nós poderíamos ser referência nesse sentido dentro de Heliópolis. A ONU critica o negacionismo do governo brasileiro sobre o racismo estrutural no país, destacando que reconhecer o problema é essencial para enfrentar a discriminação. A entidade aponta que a morte de João Alberto Silveira Freitas, no Carrefour, ilustra a urgência de reformas e cobra uma mudança de postura por parte das autoridades brasileiras. Sentamos um período lá dentro da sala da UNAS e tinha 8 pessoas para essa discussão. Aí a gente falou, nós não vamos conseguir avançar somente nós, vamos chamar mais pessoas. Isso levou um período, acho de quase 6, 8 meses. A gente começa a trazer cada vez mais a plenária, as ações, o movimento começa a se expandir e entender também, porque é necessário você buscar conhecimento nesse momento que começa a ganhar expressões em redes nacionais, né? A questão do negro, ela começa a explodir cada vez mais no país. E a gente às vezes sentia assim, que era um grupo terapêutico, mas uma observação que nós tínhamos, a partir de que nós começamos a crescer, as pessoas confiarem, era a necessidade que as pessoas tinham de falar. Então tudo isso é uma atmosfera que eu sou muito feliz de fazer parte, tá ligado? Quando eu comecei lá no Leonardo, a coordenadora começou a perguntar quem queria participar de um movimento, quem queria participar de outro. E aí foi que eu falei assim, eu vou participar do movimento negro. E aí eu comecei nas plenárias, e aí a Kelly um dia me chamou para a coordenação. Quando eu começo a participar do movimento negro, eu começo a me entender. E começo, às vezes, quando sentir o racismo, né? Às vezes aquelas sutilezas, né? A gente fala hoje, eu começo a me defender mesmo. O racismo estrutural é um sistema de dominação econômico, simbólico, político e social, né? Quais são as bases que estruturam a nossa sociedade hoje? A economia, a política, né? O lazer, a cultura. E a gente percebe que a população negra, ela não está à frente desses acessos, né? E esses espaços de poder, se a gente analisar nos dias de hoje, são espaços que são espaços ocupados pela branquitude. Mas quando eu falo branquitude, não as pessoas brancas em si, mas um sistema de dominação, de ideologia, que são o quê? Branquiocratas europeus. Nós trazemos pessoas de dentro da comunidade. Nós buscamos convidados, pessoas que têm essa representatividade. A coordenação do movimento negro, ela senta, ela discute e idealiza como vai ser esse encontro.
Uma das plenárias que a gente realizou foi a plenária Mirim. Nesse dia, a gente propôs diferentes atividades dentro desse espaço. Foi a plenária assim mais bonita assim que eu vi, assim, de estrutura, de cuidado do sorriso das crianças. Acho que o que teve naquela plenária, que impacta até hoje dentro do CCAS, quando você chega ao CCAS, tem o cantinho da beleza, não tem mais só o pente normal, tem o pente garfo, tem o gel, tem o creme para o cabelo cacheado. Nós fizemos algumas plenárias lá no Jardim Savério, onde a comunidade, né, que é o entorno de Heliópolis, pôde participar. E, sendo moradores de lá, puderam multiplicar as ações, os assuntos que foram feitos, que nós conversamos nas plenárias, né? Então, isso foi muito bom. E também para a comunidade de lá poder conhecer um pouco do movimento negro. Durante a pandemia, né, nós tivemos uma plenária, um encontro que me marcou muito, que a gente trouxe os jovens para falar. E teve uma menina, eu não vou me recordar o nome, mas que ela trouxe uma fala tão empoderada, tão forte, né? Aquela questão da consciência racial para uma criança de 10 anos, isso me marcou muito, de saber que em breve eu serei pai também. Então a ideia é, eu quero que a minha filha e quero que as crianças aqui dentro da comunidade também tenham esse empoderamento, eles saibam carregar essa ação, né? Esse movimento que a gente tem que ter como negro, né? E eu costumo falar assim que é importante com que as pessoas pretas se sintam pertencentes aos espaços, porque quando você chega nos espaços sociais, os olhares automaticamente dizem: você não pertence a esse espaço. Eu falo que o racismo é uma patologia social que afeta subjetivamente todas as pessoas, brancas e negras. Sendo o racismo uma patologia social, como que eu vou combatê-lo? Primeiro eu preciso falar sobre ele, eu preciso denunciar. E quando a gente fala sobre o racismo, as pessoas elas se sentem incomodadas, elas não querem falar sobre racismo, mas eu sinto que essa própria negação de falar sobre o racismo é um mecanismo do próprio racismo de perpetuação para com que as pessoas não falem sobre ele, não discutam sobre ele. Quando a gente pergunta para as pessoas, né, se existe racismo no Brasil, todas afirmam que sim, e quando a gente pergunta se elas são racistas, todas dizem que não. Então, ou seja, existe uma negação. E esse problema ele tem que ser denunciado, ele tem que ser falado, ele tem que ser discutido. E uma das formas que a gente tem de combater o racismo é com a distribuição de recursos. Quando eu falo de distribuição de recursos, é eu promover e dar espaços nos lugares de poder, dar espaços nos lugares sociais para as pessoas pretas. Nós sofremos uma colonização, né, europeia, mas assim, a colonização ela foi tão forte que ela gerou uma colonização do nosso pensamento, da nossa subjetividade. O nosso inconsciente, ele é um inconsciente colonizado. Por quê? A nossa forma de pensar, de ser, de estar no mundo, acaba sendo uma forma totalmente moldado pela branquitude. Por isso que é importante nós negros fazermos o quê? Um resgate histórico para com que a gente consiga recuperar as nossas memórias ancestrais. Através desse resgate histórico, eu consigo entender o meu passado, né? Para com que no meu presente eu consiga alterar o meu futuro. Hoje eu estou no movimento negro enquanto orientadora pedagógica. Então, tanto a gente trabalha isso com as coordenadoras pedagógicas, essa questão da educação antirracista, como na base também e no movimento. Então, isso proporciona que a gente converse desde com o pai, com a mãe, sobre os brinquedos a ser ofertados, sobre o que palavras que não devem ser ditas, que reforçam o racismo. A gente conversa com os educadores também sobre a importância de ter o mesmo olhar para a criança como um todo, como um ser integral. Então, por exemplo, se o sol está muito quente, geralmente qual criança que é retirada primeiro no horário do parque? A que fica vermelha. Mas a criança preta também tem uma pele sensível. Eu não acredito que isso é feito de uma forma consciente. Por isso que a gente tem que desconstruir. Nós tivemos a primeira saída do Afoxé em 2019. E aí agora nós fizemos uma roda. E aí a gente entra. Primeira cantiga sempre é louvando Exu, né? Pra gente foi histórico, assim, de verdade. O orixá, quando ele vem dançar na sala, né? Cada cantiga que se entoa há uma passagem do orixá aqui na Terra. E ali, naquele momento ali na quadra, foi muito importante, assim, eu via, assim, o olhar, eu olhava as pessoas e falava, meu Deus, amanhã eu vou ser mandada embora. E aí eu falava assim,
tô fazendo o meu trabalho, assim, sabe? Nós fizemos uma atividade na Capitão do Mato, porque aqui no Heliópolis ainda tem uma rua que se chama Capitão do Mato. Então nós trouxemos os artistas, trouxemos o hip hop, trouxemos MCs para estar aquele dia naquela discussão sobre aquela rua. Nós ainda não conseguimos a mudança, mas só o fato de nós estarmos ali discutindo a rua Capitão do Mato, com a comunidade, com os moradores, isso impactou dentro do Heliópolis. E as pessoas param a gente na rua, vamos voltar, vamos fazer, vamos acontecer. A UNAS trouxe um projeto para nós que é muito interessante falar sobre esse projeto. É uma movimentação que nos remeteu a lugares que nós achávamos que nós não iríamos conseguir ir, como Quilombo, Votuporanga. Nós fomos para lá em 2019. Foi muito bom a gente estar estudando, pesquisando ali naquele campo. Por mais que a gente falasse de movimento e tal, a gente não tinha essa vivência de ter passado aonde o ancestral passou, tá ligado? No Quilombo. E é uma experiência maravilhosa, assim, que encanta. Porque, mano, é uma cidade simples, onde tem uma produção de banana, onde os pretos daquela cidade sobrevivem, fazem com que a economia local movimenta-se, tá ligado? E a gente voltou mais fortalecido e acreditando que é possível mudança. Dentro desse projeto ainda, dessas ações, me deu a oportunidade de estar indo pro Chile. No consenso de toda a coordenação, me escolheram para estar indo representando junto com a Maria Antônia, né? A vivência no Chile esses 7 dias foi muito foda, foi surreal. Eu estava no evento que chama Encontro Nuestra América. Então tinha gente de Porto Rico, Colômbia, então outros povos, outras culturas, tá ligado? E quando a gente vai falar do movimento, é engraçado que a gente olhava assim, a Maria Antônia, a gente falando como as questões raciais do Brasil, os povos pretos colombianos que estavam lá olhavam para nós e falavam: tem isso no Brasil? Porque entende-se que o Brasil é um país muito preto. E tipo, cara, como um país tão preto, caralho, o maior povo que tem no bagulho é massacrado desse jeito. No primeiro semestre de 2023, o Disque 100 registrou 1.940 violações à liberdade religiosa no Brasil, correspondendo a 91% do total de ocorrências no ano. As 1.227 denúncias representam um aumento em relação ao ano anterior, quando foram registradas 2.128 violações em 1.482 denúncias. As religiosidades afro-brasileiras são o principal alvo da intolerância, com 276 das 525 violações identificadas envolvendo adeptos de crenças de matriz africana. Dentro desse edital, desse processo que foi acontecendo financeiramente, que alavancou muito os movimentos de base, a gente conseguiu trazer grandes nomes para agregar para o nosso povo, né? Então a gente teve o professor Kleber trazendo a questão dos estudos da cultura afro, pautas como jornalismo, que foi importante, religião. A gente toma muito cuidado para falar de religião, até mesmo em respeito à nossa religião, para preservar a nossa religião de matriz africana, e também no cuidado com as outras pessoas, para elas não se ofenderem, né? Porque, assim, uma coisa que me encantou muito no movimento negro é não ter o extremismo. Então, assim, não tem essa questão, só porque é um movimento negro tem que ser de matriz africana. Não, ele é aberto para qualquer pessoa que esteja com a mente aberta, assim. Então, esse cuidado que a gente tem com qualquer outra religião é o que a gente gostaria que tivesse com a nossa. Uma das parcerias bem bacanas que o movimento negro teve foi com a UFABC. Nós temos um grupo que estavam fazendo pós-graduação aqui no Heliópolis e nós fomos contribuir na educação antirracista. Então, nós entramos na UFABC para fortalecer essa discussão e trazendo a educação antirracista também para a educação popular, né? Então, o movimento negro ele tem essas parcerias com a faculdade, com as escolas do entorno. Hoje nós estamos com
com a Secretaria da Cultura, com o fomento do projeto 365 Dias Sendo Preto. E é bem interessante esse nome, 365 Dias Sendo Preto e Preta, porque ela veio lá do começo do 2022, que a gente falou, peraí, a gente não se combate o racismo e se enfrenta somente no mês de novembro. A gente traz isto para as pessoas começarem a pensar no dia a dia. É nos 365 dias sendo preto e preta. Então, essa parceria que nós estamos hoje com esse projeto, para a gente, é fundamental, porque nós precisamos, sim, de recursos dentro das comunidades para a gente tocar um trabalho com maior qualidade. Dentro desse projeto 365 dias sendo preto, hoje, a gente volta para a Rádio Heliópolis com um projeto de 5 podcasts. E esse projeto chama Vozes Invisíveis. Porque é isso, tá ligado? É levar a pessoa que, cara, a pessoa é uma empreendedora foda, uma mulher negra aguerrida, 1000 grau, só que muitas vezes não está sendo enxergada. Estou apaixonada pelo podcast, que é um momento muito pessoal e também é do micro que vai para o macro. É um movimento diferente, mas que a gente começa a conversar com pessoas que não têm as suas histórias contadas, nunca tiveram oportunidade. Toda vez que a gente vai falar sobre referência, geralmente a gente pega as mesmas referências, pega quem já passou por várias coisas, mas às vezes tem aquela menina que está lá no projeto que ela sabe de muita coisa, ela já passou por muita coisa, ela precisa ser escutada. Quando a gente faz isso, a gente entende que não é só a gente que sofre e não é só a gente que tem a solução, e vice-versa. Então esse momento de troca, eu acho que é o melhor, assim. Há pouco tempo, perdeu-se uma menina, uma adolescente, pela anemia falciforme. A gente precisa fortalecer a área. Seguir de fato o que diz a documentação da política voltada para a população preta a nível da saúde. Mas o povo está muito doente. Depois da pandemia, e a gente tem que discutir isso o tempo todo, nosso povo foi o que mais morreu, nosso povo foi o que perdeu-se emprego com maior facilidade, foi que não teve o incentivo à cultura, não teve o incentivo da educação. Então, para os próximos passos, a gente tem que trazer essas políticas públicas. O que eu almejo é que a gente consiga entrar dentro das escolas, fazer um trabalho antirracista, fazer um trabalho de reconhecimento, de ancestralidade, que a gente consiga entrar e percorrer muito mais, tanto em Heliópolis, quanto nos territórios, quanto na região. Tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem trabalhado, que seja multiplicado. É muita gente que está de fora, que não conhece esses projetos, não entende o que a gente fala. Quando a gente fala sobre movimento de base, acho que estar dentro das escolas, das instituições que estão ensinando nossas crianças, acho que é essencial. Pode parecer repetitivo, mas a educação antirracista ainda não chegou em muitos e muitos lugares. Não chegou no bar, não chegou na área da saúde, não chegou dentro de algumas escolas. Enquanto movimentação, nós fomos para o Chile, né? E lá a gente percebeu que os seus teóricos, em todos os lugares é discutido. Por que aqui a gente não discute em todos os lugares Abdias do Nascimento? Porque em todos os lugares a gente não discute a Lélia Gonzalez. Muito pelo contrário, às vezes tem alguns retrocessos, como agora teve o Tortarado, que foi censurado. Quando a gente fala nessa questão de antirracismo, é fazer esse movimento de não, gente, peraí, a gente precisa continuar refletindo sobre isso. Não, gente, olha, peraí, isso aqui precisa ser discutido sim. Eu sei que a gente já avançou bastante, mas essa luta ainda é grande, sabe? Essa luta não é só minha, Eva, enquanto pedagoga, enquanto atuante na área da educação. É de todo mundo. É de quem trabalha lá na ponta, de quem trabalha ali com a questão da organização do espaço. É de todo mundo. Acho que a função social aqui do movimento negro é trazer esse movimento antirracista, né, que já vem há séculos. Então, eu acho que o movimento ele tem esse poder de fazer com que as pessoas entendam quem elas são, onde elas estão e aonde elas podem chegar. O movimento negro de Heliópolis, ele vai perpetuar por um bom tempo ainda, porque nós já temos uma nova geração chegando e as pessoas irão dar continuidade, porque você é o movimento negro, eu sou o movimento negro, a nossa vida se movimenta e somos pessoas pretas. Dentro desse contexto das lutas dos movimentos negros, a gente tem se abrir ter um leque de direitos, um leque de lutas.
E lutas porque nossos direitos não são respeitados. O Brasil tem que entender aonde que está esse povo preto. Nós estudamos para entrar no mercado de trabalho, nós estudamos para estar dentro da questão cultural. A gente pode estar onde a gente quiser estar. Eu gosto muito da frase da Angela Davis, eu não vou reproduzi-la, mas quero interpretá-la quando diz que quando a mulher negra se movimenta, o mundo se movimenta. Então isso é verdade. Então quando o povo preto se movimenta, o Brasil se movimenta.